Aleluia. Bom, há umas 3 semanas atrás, eu informei para os irmãos que iria cada mês dar a dica de um livro da Bíblia para nós lermos juntos. Então, no mês de janeiro, nós fizemos a leitura de um livro da Bíblia. Quem sabe aqui qual foi o livro da Bíblia? Vocês estão fera demais, hein? Muito bom, parabéns. Esse mês de fevereiro é um mês mais curto, mas também muito propício para fazer a leitura de um livro que eu vou apresentar para os irmãos agora, que é o livro de Daniel. Daniel foi um homem muito próspero. Daniel, ele foi muito abençoado no reino da Babilônia. Ele foi exaltado em várias situações. Daniel, para você ter a ideia, ele foi o mesmo em posição de honra, de influência, em 4 reinados diferentes na Babilônia. O que isso significa? Entrou um rei, governou durante um tempo e Daniel estava lá. Saiu aquele rei, entrou outro e Daniel estava lá. Saiu outro e entrou outro e Daniel estava lá, na mesma posição de honra, de exaltação e de influência. 70 anos, esse cara na mesma posição de honra, de influência e de exaltação. Sabe aonde, meus irmãos? Na Babilônia. Esse cara foi Daniel. Sabe o que mais Daniel tinha? Daniel foi visto, como diz lá no livro dele, como o homem 10 vezes mais sábio do que os mais sábios da Babilônia. É mais ou menos o seguinte: pensa nas pessoas mais inteligentes do mundo hoje. Daniel, ele era 10 vezes mais inteligente do que os mais inteligentes. Esse cara era o Daniel. Agora, quer ver uma outra coisa muito interessante sobre a vida de Daniel, que todo mundo conhece? E a gente conta nas salinhas com as crianças, você conta para o seu filho em casa. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, e pela sua fidelidade a Deus, ele na cova dos leões, ele é devorado pelos leões? Daniel cai na cova dos leões e fica fazendo carinho no leão, igual você faz no seu pet em casa. E os caras que tramaram contra Daniel, quando ele é tirado da cova, são lançados. E quando eles são lançados, o leão não espera nem eles caírem no chão. É igual esse rapaz que teve problema, que foi engolido pelo leão, eles devoram. E por que Daniel não foi engolido pelo leão? Porque Daniel, ele era esse cara tão abençoado de ter uma inteligência, uma sabedoria 10 vezes maior do que os mais sábios da época. Por que que o Daniel, ele permanece firme em sua posição, mesmo que vai mudando o rei, e ele vive 70 anos numa posição como essa? Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Daniel, ele viveu esse princípio aqui. Sabe qual é o princípio? De uma fidelidade inegociável. Uma fidelidade a Deus inegociável. Irmão, vamos pensar uma coisa aqui? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão assim, vamos lá participar, pai e mãe. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você pense no seu filho, na sua filha. Você negocia o seu filho por quanto? Se um terrorista quiser comprar o seu filho e ele tem dinheiro mesmo, não falta dinheiro não. Ele paga, o que você pedir, ele paga. Quanto que você vende seu filho? Fala para mim.
1 milhão? 2 milhões? Não, pensa, sua filha, acho que 5 milhões você vende? 5 bilhões você vende por 5 bilhões? Não vende, não. Por que você não vende? Irmão, a nossa fidelidade a Deus, ela precisa ser assim, inegociável. Agora, será que por muito menos do que 1 milhão você está vendendo a sua fidelidade a Deus? Será que por causa de 5 mil reais você está vendendo a sua fidelidade a Deus? É negociável, é? Sua salvação é negociável? Quantos querem ouvir essa palavra? Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e em entendimento, no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vou parar aqui para te explicar. O rei da Babilônia, ele invade as terras de Judá e de Jerusalém, destrói tudo, e ele quer levar como escravo alguns judeus que eram inteligentes, de boa aparência, e trazer para que esses judeus pudessem crescer ali na Babilônia e servir a Babilônia, aprendendo a cultura e se transformando em um babilônio. Essa era a intenção. Então preste atenção em que contexto que Daniel cai na Babilônia. Vamos continuar a leitura aqui, versículo de número 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes. A Daniel pôs o nome de Belsazar. Os babilônicos costumavam colocar o nome dos seus filhos de nome dos deuses que eles criam. Então, Daniel, quando nasce, o seu pai coloca um nome, que significa o nome Daniel, Deus é a minha justiça. Foi esse o nome que o pai de Daniel colocou nele. Mas quando ele é levado como escravo para a Babilônia, o que os babilônicos querem fazer? Mudar o nome de Daniel para Belsazar. Bel significa Deus, o Deus que eles serviam. Será que não está acontecendo isso nos dias de hoje? E esse mundo está querendo mudar a nossa verdadeira identidade, irmão, com estratégias que nós não estamos percebendo, querendo mudar a gente de dentro, para que possamos fazer o que eles querem que a gente faça do lado de fora. E nós não estamos enxergando isso, meus irmãos. Vamos continuar a ler o texto. Versículo 8. Daniel assentou no seu coração
não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não deixasse ele se contaminar. Eu vou parar a leitura por aqui e vou começar a pregação. Meus irmãos, já deu para perceber qual era o contexto que Daniel estava. Ele estava em um contexto muito perigoso, porque a Babilônia vivia uma cultura pagã, corrompida espiritualmente. E nessa realidade, Daniel, ele não negocia os princípios que havia sido plantado desde quando ele era criança no seu coração. Daniel se mantém fiel a Deus em cada momento. E por isso que ele vive exaltação, ele vive consistência, ele vive momentos de honra que Deus proporciona para ele. Mediante a isso, eu quero que você reflita comigo como foi essa fidelidade de Daniel. Como esse cara se manteve assim no meio de uma pressão como a que ele estava vivendo na Babilônia, que parece que é a mesma pressão que nós estamos vivendo hoje. Principalmente você que trabalha num lugar perigoso. Como é que Daniel se manteve fiel a Deus sem negociar os seus princípios? A primeira coisa que eu aprendi aqui é que Daniel, ele logo que chega na Babilônia, ele já tinha tomado uma decisão. Diz aqui o versículo de número 8 que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares oferecidos pelo rei. A fidelidade de Daniel começa com uma decisão que é tomada no coração. Antes de enfrentar qualquer tipo de pressão, já havia uma decisão interna: eu não vou me misturar com essas coisas. Uma fidelidade inegociável, irmão, ela começa no coração antes das pressões do lado de fora virem. Você não vai conseguir enfrentar a pressão e permanecer fiel a Deus no momento que ela vir. Você já tem que decidir antes. Existem algumas coisas que você já precisa acordar dizendo: isso eu não negocio. Como você falou do seu filho, é inegociável, não dá, não tem conversa para isso. Se não houver uma decisão antecipada no nosso coração, nós vamos cair nas armadilhas, irmãos. Essa semana eu fiz uma reunião na minha casa com a equipe pastoral e estávamos falando sobre isso: fidelidade negociável a Deus. E eu pedi para cada um compartilhar aquilo que você não negocia. Não negocia, cada um foi falando. Porque quando você fala o que você não negocia, porque o seu coração já previamente está decidido que aquilo ali não tem conversa. Não tem conversa, por isso você fala na hora. Então uma das coisas que eu falei ali é divórcio. Não tem conversa, isso não existe para mim. Como é uma decisão como essa no meu coração? Uma decisão como essa é a seguinte: eu não deixo a minha mente ela criar possibilidades para isso. Se isso der ruim, você pode ir por esse caminho. Não existe, irmão. Não existe possibilidade na minha mente disso acontecer. Então, se não existe, a hora que eu enfrento um problema, a hora que eu enfrento uma luta, a minha mente não vai correr em direção àquilo. Ela vai buscar outra solução. Existem coisas que você precisa definir aqui dentro, já defini hoje. Isso é inegociável. Não adianta, não tem conversa.
Não pode existir possibilidade para algumas coisas, porque antes da prova existir, Daniel já tinha decidido como ele iria agir, meu irmão. Quem não define valores antes da tempestade, negocia princípios na hora que o vento é soprado, irmão. Daniel decidiu no seu coração: não vou me contaminar. Sabe qual foi a segunda coisa que Daniel nos ensina? É que ele, para ser esse cara posicionado assim, ele precisava ser firme nas suas disciplinas espirituais. Você já está cansado de saber que Daniel, ele orava todos os dias 3 vezes ao dia. Então tá de manhã, na hora que acorda, Daniel vai lá e faz sua oração, e ele não vai trabalhar, e ele não vai fazer nada sem antes estar ali fazendo a sua oração. E quando chega na hora que ele vai almoçar, ele para um pouquinho antes do almoço, ou no seu momento de almoço, ele vai fazer a sua oração. E quando chega na hora de dormir, ele não vai ficar se distraindo com as redes sociais, ele vai fazer a última coisa quando dormir, ele vai fazer a sua oração. 3 vezes ao dia. Ele era disciplinado nisso. Então o que faz a gente ser firme no momento da pressão de não negociar a nossa fé em Deus? É quando nós somos disciplinados na nossa vida de oração. Se eu quero viver uma fidelidade negociável, eu preciso buscar a Deus, ter vida com Deus, diária, como você come comida todo dia, como você bebe água todo dia. Você precisa se alimentar da palavra, e você precisa se inundar bebendo do Espírito de Deus através da oração todo dia, todo dia, todo dia. Porque como é que a gente vai ser fiel a Deus se nós não temos esse fortalecimento espiritual para nós? Daniel tinha. E é por isso que ele aguenta 70 anos lá, ó, sem quebrar o padrão. 70 anos, irmão, sem quebrar sua aliança com o divino. 70 anos, irmão. 70 anos sendo protegido. 70 anos sendo guardado. 70 anos sendo exaltado por Deus. Sabe o que mais podemos tirar como lição na vida de Daniel? Daniel, por ter essa sua vida de oração, ele não se adaptou à cultura daquela época para agradar o sistema. Foi feito de tudo para que ele se adaptasse àquele sistema. Irmão, será que nós estamos sutilmente nos adaptando ao sistema? Sutilmente a gente está entrando naquilo que a gente já sabe não é para entrar. Olha como é que foi sutil. O rei falou o seguinte: vamos pegar e vamos dar a comida da Babilônia para Daniel. Ele vai ter que comer a comida da Babilônia. Ele vai conviver nos ambientes da Babilônia. Ele vai ouvir a conversa da Babilônia. Porque daqui a pouco, ele deixa de ser judeu e ele está igual a qualquer um que vive na Babilônia. Será que a gente está deixando de ser um cristão e vivendo igual a qualquer um que vive no mundo? Porque sutilmente nós estamos deixando algumas coisas que não é para entrar dentro de nós. Sutilmente. E nós não estamos nem percebendo isso, irmão.
E nós não estamos conseguindo enxergar isso. Daniel viveu na Babilônia, mas não se tornou um babilônico, porque ele decidiu no seu coração não se contaminar. Então, pastor, eu paro de trabalhar? Pastor, eu paro de me envolver com as pessoas? Não, Daniel não parou de servir ao rei da Babilônia. Ele estava lá, mas ele não quebrou nenhum princípio que ele havia aprendido com seu pai a respeito do Deus que ele servia. E quando o rei colocou uma ameaça para ele quebrar um princípio, ele fala: eu morro sendo devorado pelos leões, mas eu não quebro um princípio que Deus colocou plantado dentro do meu coração. Isso é uma fidelidade negociável, meus irmãos. Isso é o tipo de fidelidade que proporciona para nós colheita extraordinária, multiplicação extraordinária. É esse tipo de fidelidade. Daniel, ele percebeu tudo que estava sendo armado e ele se manteve fiel mesmo quando ele percebe que ele estava correndo risco. Então, se nós formos olhar hoje, cristãos que estão espalhados em países onde não aceita ler a Bíblia, aonde não engole a pessoa dizer que ela professa Jesus como seu Salvador, e estão morrendo queimados, e estão morrendo sendo lançados com corrente no mar para não conseguir respirar, e estão morrendo tendo a cabeça decapitada. Esses caras estão lá como Daniel. Porque vem ameaça e eles falam, mesmo que venha ameaça, a gente não quebra a nossa fidelidade com Deus. Mas às vezes por uma coisa tão pequena, que nós somos ameaçados, uma coisa tão pequena, a gente quebra a nossa fidelidade com Deus. Como sermos honrados por Deus assim, irmão? Como nós seremos honrados por Deus assim, irmão? Fidelidade verdadeira é aquela que permanece firme quando há perda envolvida. É nessa hora, uma pessoa dizer que é fiel enquanto está tudo normal, tranquilo, fácil dizer. Dizer sou fiel quando vou perder alguma coisa, é aí que se prova uma fidelidade inegociável. Tem gente aqui essa manhã ouvindo a palavra de Deus que pode dizer um aleluia? É para isso que nós precisamos colocar em prática o texto de Efésios capítulo 6, versículo 13, que o apóstolo Paulo diz: portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo o que vocês fizeram, permaneçam firmes. Na hora que vier a ameaça, ou você faz o que é errado, ou você perde. Ou você entra no jogo, ou você está fora. É na hora que vem uma ameaça como essa, que nós precisamos de estar revestido da armadura de Deus e nos mantermos firmes como fiéis de verdade ao Senhor. Revestidos da armadura de Deus e nos mantermos firmes ao Senhor. Na hora que vem o dia mau, irmão, o dia mau é na hora que o negócio aperta mesmo. O dia mau é na hora que a coisa fica feia. E aí a coisa apertou, a coisa fica feia. Você é um cristão salvo, sempre foi fiel dizimista, sempre foi alguém honrando ao Senhor. A coisa aperta e você fala: não, eu vou quebrar o princípio. E o princípio que você quebra é o que vai quebrando você mês após mês, mês após mês. E você vai cada vez mais ficando atrapalhado, enrolado, e fala: o que está acontecendo? Porque na hora da pressão, meu irmão,
é que nós vamos provar a nossa fidelidade inegociável a Deus. A hora em que a coisa fica apertada é a hora onde mais o inimigo aproveita para puxar o nosso tapete e nos derrubar, para colocar bandejas na nossa frente e nos fazer ficar ludibriados com a bandeja por causa da necessidade, por causa da fome que a gente está, e a gente vai querer se alimentar. Você lembra de Esaú? Esaú, ele está chegando do seu dia de caça, trabalhou, chegou morrendo de fome em casa, e porque ele estava morrendo de fome, o seu irmão, ele prepara um prato de lentilhas e fala: ó, mata a sua fome, eu te dou o prato de lentilha, mas você me vende a sua primogenitura? O Esaú nem pensa na primogenitura. O que ele quer? Suprir a necessidade do momento. Então ele bota para dentro o prato de lentilha e ele perde a primogenitura. Será que a gente está colocando para dentro o prato de lentilha que está vindo? Na nossa necessidade, na nossa fome, irmão? Eu vou trazer aqui dois exemplos. Exemplo número 1: você é fiel à sua esposa. Você, minha irmã, é fiel ao seu marido. Aí começa a ter desentendimento, briga com um com o outro. E quando começa a ter briga com o outro, um fica estressado com o outro, aí vocês vão dormir de mal um dia, dormir de mal 2 dias. Aí, marido, você não conserta as coisas com a esposa, ela dorme de calça direto. Aí você está com fome. E quando chega no seu trabalho, você é tentado por alguém no seu trabalho. E quando você foi tentado por alguém no seu trabalho, você, aqui na sua cabeça, não tem vida com Deus, não ora como Daniel orava. Você está literalmente na carne, a sua carne que está te governando. Então o que você fala? Quer saber? Eu não estou tendo em casa, vai ali rapidinho na hora do almoço, sai para comer alguma coisinha, a gente vai para um motel e ó, pá. Vendeu a sua fidelidade a Deus e a sua família. E vendeu barato demais. Vendeu. Outra situação. Você não tem ideia do perigo que isso pode ser para o seu futuro. Você está com uma necessidade financeira. Você está precisando de pagar um monte de coisa e vem alguém e oferece um dinheiro para você que você sabe que é sujo. Tem rolo. Você está com fome. Então você vai lá e pega. E quando aquilo vem para a sua mão, aquilo pode destruir seu futuro. Aquilo pode arrebentar com você para os próximos anos na frente. E você não está enxergando isso, porque sabe o quê? Você só está enxergando a sua necessidade do momento. Você tem que resolver um problema agora. E porque você tem que resolver um problema agora, deixa eu resolver esse problema, depois lá na frente eu resolvo. Pois é, esse lá na frente eu resolvo, pode ser que nunca mais você tenha volta. Nunca mais você tenha volta. Foi o que aconteceu com Esaú. O que nós aprendemos com Daniel a respeito de uma fidelidade inegociável, meus irmãos? Eu não negocio os princípios de Deus que foram um dia plantados no meu coração. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Obedecer a Deus em situações assim é fazer o que Isaac fez. Olha, a direção que Deus dá para Isaac, como está dando para alguns aqui, irmão, vou falar, na boa, posso falar? Não tenho dúvida nenhuma. Cada culto desse aqui é uma conversa semanal que Deus marca de discipulado conosco, comigo e com vocês. Então, se alguma coisa está sendo falada aqui, Deus está avisando para a gente aqui alguma coisa. Olha o que Deus faz avisando para Isaac, Gênesis 26, versículo de número 1 e 2. Bota na tela aí, Gênesis 26.
Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. O negócio estava difícil, estava feio. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita aí nessa terra que eu disser para você. O negócio estava feio, irmão, estava apertado, e Deus já aparece para Isaque, para falar para Isaque, igual está falando conosco aqui amanhã, dizendo: não desça ao Egito. Aparentemente lá vai solucionar o seu problema, mas não vai para lá. Então Isaque obedece, e ele habita na terra que Deus manda. Ali tem perseguição, ali tem luta. Os filisteus começam a entulhar os poços de Isaque, e eles implicam com Isaque, e eles atrapalham a vida de Isaque. Mas a direção de Deus para Isaque foi: não desça ao Egito. Mas vão implicar comigo. Mas olha só, Isaque está lá. E por causa da obediência, da fidelidade de Deus para Isaque, olha o que acontece. Gênesis 26, versículo 22. Bota na tela. 22. Partiu dali, cavou outro poço, não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Versículo 23, bota aí. Depois saiu dali e foi para Berseba. Existe aqui um versículo agora, eu não sei qual que é, mas diz que Isaque prosperou a ponto de ele gerar muita inveja. Ele teve muitos gados, ele teve muitos funcionários, e ele teve exaltação, e ele teve honra, porque ele decidiu ser fiel a uma direção de Deus. Ele decidiu não negociar a obediência que ele tinha a Deus e sua palavra. Ele decidiu. Decidiu, irmão. Ele decidiu. E qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão? Olha o que eu vejo acontecer na vida de Daniel. Daniel, ele, diante de tudo o que ele enfrenta, sendo fiel a Deus, Daniel não murmurou quando ele enfrenta momentos difíceis. Na hora que ele cai dentro da cova, e o rei fala: vou lançar ele da cova, porque preste atenção aqui, Deus não livrou Daniel da cova. Eu vou repetir. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Daniel não murmurou quando ele é lançado na cova. Então a nossa fidelidade inegociável a Deus, ela vai ser provada, sabe quando, meu irmão? É quando nós estamos na cova. E existem algumas pessoas que estão aqui na cova. Você está em uma situação de muita pressão e dificuldade na vida nesses últimos dias, semanas e meses. Só que na cova, Daniel não cometeu o erro grave de murmurar contra Deus. Fidelidade inegociável é eu não abrir a boca para reclamar de Deus quando eu enfrento momentos difíceis. É eu não abrir a boca para murmurar para as pessoas e reclamar do que eu estou vivendo nos momentos de pressão e de dificuldade. Fidelidade inegociável é eu continuar crendo que mesmo que eu esteja na cova, Deus vai me dar o livramento
livramento e o escape. A hora de Deus é perfeita, o seu plano é perfeito. Na hora certa Ele vai me dar o escape que eu preciso. Aleluia, aleluia. Muitos aqui se preparem, porque Deus vai enviar para você o escape. É só você não murmurar, Ele vai enviar para você o escape. Aleluia. A murmuração nos tempos difíceis faz a crise, a luta, a dificuldade, ela permanecer e prolongar. Então olhe um pouco se você não está reclamando, se você não está murmurando por aí e colocando a sua fé, colocando o Deus que você diz servir e acreditar em xeque diante de pessoas ímpias, que vão olhar para você. Como que você se diz um cristão? Você vive reclamando da vida, você murmura de tudo. É esse Deus que você serve? É esse Deus que você quer que um dia eu acredite, para eu ficar igual a você assim? Faz um carinho no seu vizinho, faz para me ajudar e diga: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala para ele, fala. O que mais que eu aprendo com Daniel? Uau, essa aqui é boa, eu gosto dessa. É que Daniel, ele não se entregou ao desânimo quando ele enfrenta um momento difícil. Aleluia. Daniel, ele não se entregou ao desânimo, ele não murmurou e ele também não se entregou ao desânimo. E eu aprendo isso não só com Daniel, eu aprendo isso com os 3 amigos dele, que também foram levados como prisioneiro para a Babilônia, que nós conhecemos mais como Sadraque. Eram amigos de Daniel. E eles se mantêm fiéis a Deus como Daniel quando estão diante de uma ameaça também. Se vocês não se dobrarem diante da estátua que o rei Nabucodonosor fez, na hora que começaram a tocar os saltérios, começaram a tocar as trombetas, se vocês não se dobrarem diante de Deus, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles falam: tudo bem, Deus, tudo bem, rei, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, porque nós nos dobramos apenas diante de um Deus, é o Criador dos céus e da terra, e esse Deus vai nos livrar. Esse Deus vai nos livrar. Aí eles ainda falam: e se Ele não livrar também está tudo certo, a gente continua crendo que Ele continua no controle. Então, a Bíblia diz, está lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente. E quando o rei Nabucodonosor e mais os seus oficiais olham para a fornalha, eles, ao invés de ver alguém lá abatido, cabisbaixo, você sabe como é que a Bíblia diz que eles veem dentro da fornalha? Eles veem dentro da fornalha 3 homens que eles estão andando para um lado e para o outro, e de repente quando eles olham bem, eles falam assim: mas espera aí, não foram 3? Não é 3 que nós estamos vendo lá, nós estamos vendo mais um, e esse outro que nós estamos vendo parece com o Filho dos deuses. Jesus estava com eles na hora da fornalha, e eles estavam ali com Jesus na fornalha do seu lado, porque não se entregaram ao desânimo na hora da prova. Não se entregaram ao desânimo na hora da luta. Por favor, bate aí no seu vizinho para incomodar ele, que se incomodou pouco. Diga: continua andando. Fala para ele: continua andando. Pastor, o fogo está apertado, os leões estão ferozes, estão falando no meu ouvido, pastor, a luta está vindo de todos os lados, pastor. A palavra de Deus para você é: continue andando, confiando em Deus e continue andando, adorando a Deus e continue andando, continue andando.
Por quê? Porque algumas pessoas, na hora da luta, elas se entregam ao desânimo e param de fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. Então vamos pensar aqui na boa, nossa realidade aqui, como família, como igreja. Quantas pessoas você conhece que quando entraram na fornalha, começaram a passar prova e luta? Quero entregar tudo, não vou fazer mais nada. Na hora da fornalha, começaram a fazer prova e luta, vou desistir. Pessoas que sentavam nessa cadeira aí, você conhece, começaram a enfrentar a prova e luta. Não adianta nada. É isso mesmo que é a nossa fidelidade a Deus, irmão? Nós servimos a Deus de verdade mesmo, irmão? É assim mesmo? Fala para mim. Se nós queremos ter o resultado que Daniel teve na sua vida, vamos precisar agir como eles agiram, aplicando uma fidelidade inegociável, vivendo uma fidelidade inegociável. Se você estava pensando em parar, largar tudo e voltar à escravidão da Babilônia, por causa das lutas que você tem enfrentado, Deus está falando para você, é para você se movimentar e se envolver fazendo aquilo que Ele um dia Ele chamou você para fazer. É para você se movimentar, não é para você entregar. Aleluia. O que Daniel recebeu? O que Daniel experimentou, irmão? Porque a minha oração para esse ano inteiro é: Senhor, eu quero experimentar algo que é fora da curva, sabe? Quero que o povo viva isso, algo fora da curva, para dizer, não foi nada humano, não tem homem nenhum que consiga fazer isso que aconteceu com eles, não tem nenhuma estratégia que consiga realizar o que aconteceu na vida dessa pessoa, nada, só tem uma explicação: foi milagre de Deus. A minha oração tem sido essa. Então Daniel vive isso, presta atenção aqui, vamos ler. A fidelidade inegociável de Daniel proporciona recompensas para ele. Todo ato de fidelidade nosso vai proporcionar para nós recompensa, irmão. Escreve isso. Não existe nenhum ato de fidelidade nosso a Deus que não proporcione para nós recompensa nenhum. E eu vou dizer a maior de todas as recompensas, Apocalipse 2:10. Maior de todas as recompensas. Olha o que diz. Bota pra gente aí, por favor. Nada temais das coisas que há de padecer. Está falando, vai vir luta. Irmão, se levantar uma perseguição violenta aos cristãos no nosso país, se levantar isso, será que a gente permanece de pé? Mas eu estou dizendo uma perseguição igual é nos países onde matam cristão mesmo. Então veja só, nada temais das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, e tereis uma Pastor, está repreendido, eu não quero. Eu sei que você não quer tribulação, mas se ela vier, eu também não quero tribulação, mas se ela vier, você vai largar a fé? Vai virar as costas para Jesus que um dia te salvou? Diz aqui: tereis uma tribulação de 10 dias, vírgula, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Recompensa, irmão. Tá, pastor, isso aqui é quando nós estivermos nos céus. Irmão, o nosso foco maior deve ser nos céus mesmo, sabia? Porque você já ouviu falar, e é uma grande verdade, não é só ditadozinho que se fala por aí não. Essa vida é muito passageira, você pisca os olhos e passou. Quando olha, igual eu, já avô, olho os meus filhos todos casando, meu Deus, piscou o olho, eu parecia um garotão já. Ontem casei com a pastora Valéria, bonitão, sempre fui. Piscou o olho, a vida passou. É isso ou não é isso? Piscou o olho. De vez em quando você olha no espelho e fala assim: é isso tudo de cabelo branco que eu tô? Você ainda tem cabelo, e eu? Passa muito rápido a vida. Agora, o céu e também o inferno é uma eternidade. Por isso, nós precisamos ser fiéis até a morte para receber a coroa da vida, que é a eternidade com Cristo. Aleluia! Aleluia! A coroa da vida. Mas pastor, e aqui nessa terra? Dá para viver coisa boa porque Daniel viveu. Então qual é a minha fala e qual é que deve ser a sua? Preste atenção. Pastor, a gente pode viver coisa boa nessa terra? Pode, mas se não viver, também está tranquilo, porque o que eu estou mirando é a coroa da vida. Você quer coisa boa aqui nessa terra? Eu quero. Quantos querem? Diga aleluia. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles queriam não entrar na fornalha, ficar do lado de fora e não correr esse risco? Sim ou não? Claro. Mas qual foi a fala deles? Seu rei, se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Mas se não quiser, também está tranquilo, porque o que nós estamos mirando é a coroa da vida. Deus livrou eles da fornalha, sim ou não? Eu acredito, esse ano Deus vai nos livrar de muitas fornalhas e trazer essas recompensas que Daniel viveu aqui. Quais as recompensas, pastor? Daniel 6, a partir do verso 19, coloca na tela. Eu quero que você acompanhe. Daniel 6, a partir do verso 19, diz assim: pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Quem foi? O rei Nabucodonosor, porque ele lançou Daniel lá, falou: o que aconteceu com Daniel? Aí, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar do... Será, Daniel? Eu estou falando com você, mas nem sei se você está vivo. Será que Deus te livrou? Então Daniel falou ao rei: ó rei, aleluia! Eu imagino que ele deu uns gritos de glória lá, né? Versículo, avança, 22. O meu Deus, Ele enviou o seu anjo, Ele fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe o que aconteceu? Deus enviou o anjo para trazer livramento para Daniel, e a minha oração essa manhã é: Deus, envia os teus anjos para trazer livramento para os teus filhos, que estão enfrentando uma cova, que estão enfrentando uma fornalha. Senhor, envia os teus anjos, como diz a tua palavra, e nos livra, como o Senhor livrou Daniel. Aleluia! Agora eu quero que você preste atenção aqui, irmão. Ele enviou os seus anjos para que eu não sofresse dano nenhum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Ou seja, Deus olhou a ficha de Daniel e ele falou: esse cara
não negociou a fé. Não negociou. Avança. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque ele crera no Senhor seu Deus. 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e esmigalharam todos os ossos. Quem está tramando contra você vai colher as consequências de não se mexer com um filho que é fiel ao Senhor, uma filha que é fiel ao Senhor. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferente língua que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Sabe o que acontece aqui? O rei, ele publicou no perfil dele, com 15 milhões de pessoas no Instagram, estou falando sério, e falou assim: gente, eu quero que todos vocês conheçam, 15 milhões de seguidores. Aí ele publica lá, bota aí, avança o texto aí, gente. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Verso 27, Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões, Ele livrou a Daniel e vai livrar a mim e a você do poder dos leões. Fique de pé adorando a Ele, fique de pé adorando.